Trabalhar e vamos falar bastante sobre missões como estilo de vida, missões do nosso estilo de ser igreja. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Missões têm que ser um estilo de vida. Eu louvo a Deus pela oportunidade desse ano fazer a minha primeira viagem missionária aqui no Brasil. Eu vou estar indo para o Pará. Nós vamos ficar 10 dias lá trabalhando com os ribeirinhos, com as pessoas da região ali dos rios. E assim, se Deus permitir, porque do jeito que está enchendo lá, capaz de você condições de ir para lá, vai no barco, não vai no barco. Mas que bom, e é esse sentimento que nós temos que despertar na sua vida, de ser um missionário. Você não precisa sair para ir muito longe. Você pode atravessar a rua e você vai ver a oportunidade que você tem de estar fazendo missões. E isso é muito importante. Amém? Já está a mensagem lá? Graças a Deus. Enquanto ela já está colocando ali, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. E como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Uau, tem gente que já ficou meio. Tem uma importância a presença do Espírito Santo. Tem uma importância a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na história fez com que toda a história fosse transformada para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem importância? Amém. Amém. Você crê que existe uma importância muito grande do Espírito Santo? Amém. Amém. Você tem que crer que existe uma importância muito grande. Você já viu aí em Atos capítulo 1? Então você vai lá para o versículo 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Muito conhecido, muito falado, muito bem interpretado, mas também muito mal interpretado, dependendo da situação de quem está conduzindo até aos confins da terra. Mas fala uma coisa muito importante: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é uma promessa para a minha vida, promessa para a sua vida, e eu tenho plena convicção de que Deus pode nos agraciarmos com essa presença em nós. Nós vamos entender durante algumas mensagens que nós vamos estar falando sobre isso, sobre a importância do Espírito Santo, qual é o impacto que ele traz na minha vida ao recebê-lo, ou ao ter as suas manifestações, como ele atua no mundo, nos dias atuais, e qual é o impacto que ele traz para a igreja. Provavelmente serão as 4 mensagens, se Deus assim permitir. 5, 6, não sei como Deus vai conduzir isso. Mas um dos maiores erros que nós cometemos em nossa jornada cristã é não dar honra ao Espírito Santo, não honrar o Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não vou entrar aqui no mérito do credo apostólico, não vou entrar aqui em crer em Deus Pai,
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, papai, creio em Jesus Cristo como seu único Filho, né? E assim por diante, o Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Isso está no credo apostólico. Não vamos entrar dentro desse credo apostólico, que também tem um ensinamento, tem uma profundidade muito grande. Mas ele é a terceira pessoa da Trindade. E se ele é a terceira pessoa da Trindade, o que acontece? Ele é Deus. E muitas vezes nós não tratamos o Espírito Santo como Deus. E nós não damos reverência a Ele. Quer um exemplo? Olha só, infelizmente, muitos têm banalizado o Espírito Santo, tratando o Espírito Santo como se fosse um cachorrinho com um coleiro. E infelizmente acontece. Como que isso acontece? É o seguinte: Espírito Santo, faz isso porque é isso que eu quero. Espírito Santo, faz aquilo porque aquilo é o que eu quero. Espírito Santo, eu quero minha cura. Espírito Santo, eu quero isso. O Espírito também faz segundo conforme o que lhe apraz. Não tem como eu pegar o Espírito Santo e fazer dele um objeto para a minha própria satisfação. Qual é a grande questão? Temos usado o Espírito Santo como é devido, tratando-o como terceira pessoa da Trindade, ou temos usado o Espírito Santo para benefício próprio e para alavancar ministérios de uma forma totalmente inadequada. Quando nós tratamos com o Espírito Santo é coisa séria. Não se pode ser tratado de forma comum, corriqueira, como a gente trata com uma pessoa no nosso cotidiano. Embora Ele está presente, Ele está atuando, nós precisamos entender e falar com Ele com reverência, porque Ele é Deus. E isso traz grandes consequências. O que acontece nos dias atuais? Nos dias atuais as pessoas estão usando o Espírito Santo para que os benefícios sejam para nós mesmos e não para os benefícios do reino de Deus. O Espírito Santo, ele veio ser derramado como promessa de Deus aos homens. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ele tem um fim específico. Ele tem um propósito específico. Ele tem algo definido por Deus e foi proclamado por Jesus Cristo. Quer saber aonde? Abram comigo em João capítulo 16. É só botar algumas páginas aí. Do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas venha a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar junto a Deus. E isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Até aqui, por enquanto, não feche a palavra, não perca esse texto. Vamos lá. Olha só, ele está dizendo sobre Consolador. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Consolador no grego significa Paracletos. E a tradução dessa palavra Paracletos, referente a Consolador, é a seguinte: chamado, convocado a estar ao lado de alguém, especial, convidado especial a ajudar alguém.
pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, aleluia, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro como alguém intercessor de Cristo em sua exaltação, a mão direita de Deus, suplica a Deus o Pai pelo perdão dos nossos pecados. Continua. Essa palavra no sentido amplo: ajudador, amparador, assistente, alguém que socorre quando alguém precisa deste socorro, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois da ascensão de Cristo, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representante divino de um reino. Você prestou atenção que todas essas características têm uma coisa muito importante e que você vai entender agora, que está no versículo 8 de João capítulo 16. Qual é o propósito em minha vida para o reino de Deus? Versículo 8. Em minha vida para o reino de Deus. Versículo 8. Quando ele vier, quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Risca esse versículo na sua Bíblia, e se você tem uma Bíblia digital, você tem como fazer uma marcação e colocar aqui aí uma bolinha para você colocar um adendo dentro dessa bolinha. O propósito principal do Espírito Santo vir sobre a igreja e estar disponível para nós é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este é o propósito principal do Espírito Santo. Esse é o propósito que eu preciso ter em mente para que o Espírito Santo venha ocupar em minha vida o lugar devido para que as manifestações comecem a ocorrer. O que acontece hoje? Acontece que hoje as manifestações vêm primeiro, para depois o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, ou da justiça e do juízo. Não, o Espírito Santo veio para convencer o homem do seu pecado e da sua condenação eterna, do seu estado angustiante, depravado, longe de Deus. Quando nós lemos, quando ele vier, convencerá, a palavra convencerá, no grego, eu não vou falar no grego, porque é bem complicado, mas significa trazer à luz e expor verdades. O convencer, trazer à luz e expor a verdade. Olha só como você precisa entender a importância do Espírito Santo para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para falar da maneira correta e deixar que as manifestações fluam na sua vida de maneira natural. Charles Spurgeon disse o seguinte: é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um coração sem a obra regeneradora do Espírito Santo. É muito mais fácil você ensinar um leão a comer vegetal do que você converter uma pessoa sem a ação do Espírito Santo. Você percebe qual que é o meu papel como cristão na história do mundo? Permitir que o Espírito Santo, em primeiro lugar, me use para falar da condição pecaminosa que aquela pessoa se encontra, trazer ela para Jesus, fazer com
com que, através da minha vida, ela veja a luz e ela se arrependa dos seus pecados, para que daí as manifestações venham sobre a nossa vida para instruir aquela pessoa. E você vai ver isso, e como os apóstolos fizeram muito bem isso. Vamos entender um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo. Qual é a promessa do Espírito Santo? O Espírito Santo foi anunciado pelos profetas. Isaías capítulo 44, versículo 3. Se você quiser abrir, você pode abrir. É bom que você vai ficando rápido aí na abertura da palavra. Isaías capítulo 44, versículo 3. Diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Promessa que foi feita há muito tempo atrás por Isaías, mas muito tempo atrás, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e também e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo, ele foi dado como promessa para todos aqueles que se convertem em Cristo Jesus. É uma promessa. O Espírito Santo vem sobre a sua vida, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra, não sou eu que faço a obra. E muitas vezes nós estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo. Não, pregue a palavra e deixe o Espírito agir na sua vida. Deixe o Espírito falar com você. O que acontecia no passado? Uma coisa muito simples. O Espírito vinha sobre a vida dos profetas, eles falavam para o povo e o Espírito se retirava e ia embora. Ele não permanecia. O interessante é que essa promessa faz com que a cada um de nós possamos viver uma vida totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje, porque o Espírito Santo faz algo impactante nas nossas vidas, e nós vamos falar isso mais para frente. Um dos versículos que eu amo na palavra do Senhor também, que fala sobre o Espírito Santo, está em Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. A promessa é para todos os cristãos. Eu vou abrir lá em Joel para ler com você. Joel capítulo 2, versículo 28 diz o seguinte: e acontecerá, vai acontecer algo novo na nossa vida, vai acontecer algo na sua vida, e se você abrir o seu coração, se você deixar Deus tratar a sua vida, Deus vai derramar sobre vós algo novo, vinho novo em coisas novas. E diz assim: depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, você faz parte disso. Aí ele continua dizendo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Quando fala em carne, no grego também a carne significa humanidade, ou seja, o Espírito Santo está disponível para você. Eu posso ser guiado pelo Espírito, eu posso ser guiado pelo Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito. É o melhor meio de conseguir as coisas concernentes ao reino de Deus, ser guiado por Ele. Aí o que acontece? Olha só, continua dizendo assim, versículo 28, bem no finalzinho: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, futuro. Vossos velhos, a autoridade que Deus deu aos velhos, aos anciãos da igreja, precisa ser respeitada, porque eles têm direcionamento para cada um de nós. Eles sonharão, os nossos jovens terão visões. A palavra jovens com visões, as visões dentro do estudo grego significa que os jovens terão comunicação divina para colocar e expandir a palavra do Senhor e o seu reino. Com glória. Quem daqui é jovem?
Você vai expandir o reino de Deus se você deixar o Espírito agir na sua vida. Você vai falar da palavra do Senhor, você vai falar daquilo que você precisa para as pessoas. E ele continua dizendo aqui, até os servos, o que os servos vão fazer? Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ou seja, ninguém fica fora. Isso é uma promessa. A promessa é para todos os cristãos. E ele continua falando, ele continua dizendo várias coisas. Por que nós temos que falar do amor de Cristo? Por que nós precisamos ser usados por Deus? Olha o versículo 31. Da mesma forma que Joel falou que o Espírito Santo seria derramado, ele também anunciou a volta de Cristo. Ele falou que vai acontecer isso, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem salva? Quem salva o pecador do seu pecado? O Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está vendo a importância do Espírito Santo? Você está vendo a importância de você ter o Espírito para poder falar com autoridade para as pessoas e elas se renderem aos pés do Senhor? O que me reporta é que o Espírito Santo tem um propósito específico e que as suas manifestações são algo que não pode mudar o propósito. Não pode mudar. Não vem manifestação antes do convencimento. Não vem manifestação antes que você venha ser salvo em Cristo Jesus. Não tem como inverter esses valores. E hoje estão invertendo esses valores. E nós não podemos, como igreja, eu sei essa igreja ser cheia do Espírito Santo. Para quê? Para anunciar que Jesus morreu na cruz por um pobre pecador como eu. E é isso que nós temos que ter em mente. É isso que eu preciso ter no meu coração. A terceira coisa, trazendo um pouquinho para os dias atuais. A terceira coisa, Jesus falou sobre a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 1. De novo, mudamos lá para Atos. Versículo 4 a 8. Olha só o que diz. E comendo com eles, isso já foi depois da ressurreição, estava com os discípulos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouviste, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Por que que esses homens precisaram ouvir isso? Por que que a igreja precisa ouvir isso? Tem um fim proposto em tudo. A palavra de Deus, ela não deixa nada solto, não existe uma coisa solta. Sempre há uma coisa se encaixando com outra, sempre há um texto completando outro texto. O Antigo Testamento não anula o Novo Testamento, o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento, eles se completam. É isso que a igreja precisa entender. Existem pessoas perecendo por falta de conhecimento, porque não entende a palavra, não entende o propósito definido de Deus para a igreja. Igreja do Senhor, abre o teu entendimento para que você possa ver que você é um instrumento de Deus, é a arma mais letal que Deus tem hoje na face da terra contra o diabo. É a arma mais letal, porque você pode receber as manifestações, o enchimento, o preenchimento, a segunda obra da graça, como você queira definir. Olha só, versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua
exclusiva autoridade. O grande detalhe de tudo isso aqui, sabe qual é? É o seguinte: as pessoas ficam buscando, as pessoas ficam desesperadas. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui: olha, não compete nem para vocês saber do tempo. A única coisa que nós temos que fazer é estar preparado para o dia chegar. Como que eu me preparo? Você vai ver na terceira mensagem. Como que eu faço para poder receber isso? Como que eu me preparo para ser usado por Deus em manifestações espirituais? Como que eu me preparo? O grande detalhe é que nós queremos as manifestações, mas nós esquecemos do propósito principal dele agindo em mim para que eu possa agir com as pessoas. E nós invertemos. E ele está dizendo assim: olha, não precisa ficar preocupado com o tempo. Não fica preocupado com o tempo. Vai acontecer na hora que Deus achar que tem que acontecer. E ele continua dizendo, olha só, versículo 8: mas recebereis poder. Sabe que tem a palavra mas? Tem algum professor de português aqui? Algum professor de português? Quem é professor ou professor? O mas eu acho que é uma condição. É uma condicional? Não é? Uma condicional de tempo, não é? Quem sabe disso aí? Não é condicional de tempo? É uma preposição? Oposição? Preposição, mas convém, porém, contudo, também, entretanto, tem todas essas coisas. É uma preposição. Tem um mas aqui. E esse mas determina o tempo. Mas receberei. Ele não fala, olha, é hoje. Ó, vai ser agora. Vai ser agora. Olha, vai ser. Não. Ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E você vai ver coisas fantásticas da palavra do Senhor com relação a isso. É fácil. Mas que esperassem, Atos 1,4 diz, mas que esperassem na promessa. A promessa, Atos 1,5, ele fala da promessa. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois desses dias. E uma outra coisa aqui, muito importante, que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, aonde? Permanecei, pois, aonde? Na cidade de poder. Hoje queremos o poder. Hoje queremos o poder. É poder. Mas o que você vai fazer com o poder? O que você faz com o poder? E eu vou dizer uma coisa para você. Existe um dito popular que diz assim: para você conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. E eu vou aqui parafrasear esse ditado. Para você conhecer o verdadeiro cristão, deixe Deus dar poder a ele. Você vai conhecer essa pessoa. E aí, da maneira que ela vai estar recebendo o poder, aí você vai ver qual é a intenção dela. Qual é a intenção dela? Se não for para salvar o perdido, alguma coisa dela. Alguma coisa. Ele continua dizendo: mas precisamos ser o quê? Esperar, permanecer, ficar quieto, parado. Mas não é ficar parado assim, ó. O que está acontecendo, irmão? Estou esperando o enchimento de poder. O que está acontecendo? Estou esperando. Vai ficar esperando, vai morrer esperando. Porque você tem que buscar conhecimento da palavra. Você tem que buscar entendimento da palavra para que você seja extremamente influenciado por ela. Quantas vezes somos influenciados por uma visão parecida com os discípulos, distorcida pela visão política e provinciana do reino de Deus? O que isso significa? Significa que, se eu não estiver muito bem fundamentado na palavra de Deus, eu posso confundir o reino de Deus e começar a agir de outra maneira dentro do reino de Deus. E infelizmente tem muitas pessoas usando isso e não implantando o reino de Deus como tem que ser implantado. Eu vou abrir um parênteses aqui.
Quantas igrejas você conhece que está cheio de pessoas sendo enganadas por isso? Muita gente está sendo enganada por falta de conhecimento da palavra. E o que acontece? Isso me distancia de Deus. Eu não vou cumprir a promessa. Não vou cumprir, nós não veremos a promessa de Deus cumprindo na nossa vida, nem na nossa igreja. Nós queremos o milagre, mas nós não queremos o Deus do milagre. Nós queremos a cura, mas nós não queremos o Deus da cura. Nós queremos mostrar a minha vida e a sua vida, para que você não veja a necessidade que você tem de você viver com o Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já foi dito aqui, eu vou repetir. Quando chegar lá no céu, eu gostaria de fazer essa pergunta para Moisés: como foi abrir o mar vermelho? Como foi abrir o mar vermelho? Como foi passar em seco? Mas eu tenho plena convicção de que ele vai chegar e vai dizer assim: como é viver com o Espírito Santo todo dia? E sabe o que vai ser lamentável? Muitas vezes a pessoa fala assim: mas eu também não vivia, como é que era viver? As minhas obras foram não pequenas. E nós podemos fazer obras maiores segundo a expressão do Espírito. Aí o que acontece? Atos 1:8, vou repetir: mas recebereis poder a descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Agora aqui eu vou fazer uma outra coisa, pena que não vai pegar ali, não vai pegar na gravação. Aí as pessoas querem o poder do Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão bom, rapaz, é gostoso. Aí vem na igreja, é cheio da plenitude de Deus, é uma bênção. Chega em casa, bate na mulher. Chega em casa, bate nos filhos. Chega lá fora, não dá testemunho daquilo que recebeu. Você percebe que a palavra de Deus ela é muito clara. Está dizendo ali, que sereis minhas testemunhas. Você sabe por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Transbordar com o Espírito Santo. Porque aonde eu quero ir, eu quero transmitir Cristo. Eu quero transmitir Cristo. Eu quero que Cristo, da minha vida, exale o bom perfume de Cristo. Que as pessoas cheguem e falem assim: meu, como que é? O que você tem? Eu preciso disso. O que você precisa fazer? Olha, eu vou te ensinar o que você precisa fazer. Nós usamos disso. A igreja hoje, nos dias atuais, precisa disso. E isso não é uma coisa necessária para achar que nós somos melhores do que a igreja A, B, C ou D. Não, é porque a Bíblia deixou claro que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, deixarão de ser cristãos, viverão vida dupla, viverão vida totalmente incoerente com relação à palavra. O pastor falou que tem que ser cheio de Espírito Santo para fazer e para não ser. Não, é para você viver a palavra intensamente na sua vida, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o meu consolador, é o meu guia. É Ele que acende a luz vermelha. Não faça. Opa, não vou fazer, porque eu vou perder com certeza alguma coisa. Eu não vou. E para o jovem que está namorando é mais difícil ainda. Se não for o Espírito Santo, vai avançar o sinal. A busca pelo Espírito Santo é por meio da oração. A busca pelo Espírito Santo é por meio da oração. Você tem que orar, meu amigo. Você tem que orar. Os discípulos não ficaram passivos esperando algo acontecer. Eles oraram. Eu só vou dizer aqui, eu só vou passar por cima. Isso aqui é para a semana que vem. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando. Aí sabe o que acontece?
Sabe o que acontece? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então tá bom, dia 27 tem vigília. Tu quer vir? Semana que vem, dia 27, sexta-feira. Tem vigília. Quer ser cheio do Espírito Santo? Mas não vem orar, irmão. Não existe. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não orar. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não estudar a palavra. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ficar em casa de braço cruzado assistindo Babilônia. Não quero nem falar mais nada. Morreu aqui. A Babilônia já foi destruída lá atrás. Acabou a Babilônia. Tome cuidado, meu irmão. Você não pode ficar de alto astral, não. Vem para a igreja, vem orar. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não vamos orar. Nós não viemos aqui e nós não vemos. Eu estou falando errado. Vimos. E vamos aqui. Essa aí eles vão cortar depois. A gente está falando. É isso, a gente não vê isso. Mas Deus está chamando para você vir à casa de Deus e orar. E como que faz isso? Você tem que orar só na vigília? Não. A vigília é o meio que você está com o corpo de Cristo para juntos nós possamos ter experiências com Deus. Um ajudando o outro em oração. E o detalhe, querido, nós marcamos uma vigília por mês. Olha só, Atos 1,14 diz assim: todos estavam perseverando, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Eles estavam fazendo o quê? Estavam orando, gente. A oração é extremamente importante e a gente não quer orar. A oração é o meio pelo qual Deus nos capacita, nos habilitando a recebermos a promessa do Espírito Santo. Os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, Maria, bem como os outros filhos, eles estavam orando 10 dias após a ascensão de Jesus. Ao final desse tempo, o Espírito foi derramado sobre eles. Você sabe por quê? Olha como eu coloco base em tudo aquilo que eu falei. Depois do Pentecostes, qual foi a primeira ação que os discípulos tiveram? Vou dizer para você, eles foram pegar a palavra. E o que aconteceu? 3.000 homens se converteram. Tá bom para você? Começar uma igreja com 3.000? Aleluia! Seria maravilhoso. Você percebe qual foi o propósito deles serem cheios do Espírito Santo? Existem outras coisas. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Quer um exemplo? Qual foi o primeiro mártir da igreja primitiva? Quem sabe? Estevão. O que ele fez? Pregava a palavra. Morreu de que jeito? Apedrejado. Mas no dia que estava sendo apedrejado, o Espírito Santo deu uma visão a ele. Qual foi a visão? Do trono de Deus. Do trono de Deus. A igreja ainda tem liberdade de abrir a palavra e pregar a palavra sem nenhum tipo de problema. Seja cheio do Espírito Santo, porque vão chegar dias que nós vamos ter problemas de abrir a palavra do Senhor. Eu espero que quando chegar esse dia, todos nós sejamos na glória, porque serão dias difíceis, dias extremamente difíceis, e nós vamos ver isso também. Na oração do cenáculo, esse tempo de oração de Atos 1,14, você vai ver que existem 3 características importantes. Olha só, anote isso. Se você não anotou, anote. 3 características importantes. A primeira, ela foi abrangente. Todos
estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Todos queriam o Espírito Santo. Todos. Ou seja, havia unidade de propósito. Segunda característica, eles foram perseverantes. Todos perseveravam em oração sem esmorecer. Sem esmorecer. Terceira característica, unanimidade. Todos tinham um só objetivo, uma só motivação: a busca pelo Espírito Santo. Houve unanimidade e concordância em oração. Agora, não adianta nós estarmos aqui, eu quero ser cheio, eu não quero não, deixa eu aqui, não quero saber disso. Mas nós temos que ter unidade. Na igreja precisa ter o quê? Unidade. O que você deseja como cristão? Dentro dessa igreja, fazendo parte dessa igreja, o que você deseja? Ser cheio do Espírito Santo. Amém? É uma unanimidade, nós precisamos ter unanimidade, orar com todos esses propósitos, para que o Espírito Santo seja derramado. É necessário que haja unanimidade de propósitos. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Qual é a necessidade que você tem de ser cheio do Espírito Santo? Eu vou dizer para você, eu quero ser cheio do Espírito Santo para sentir aquele arrepio gostoso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para sentir um friozinho nas costas, um friozinho na coluna. É bom demais. Queridos, não é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo para que nós possamos levar a mensagem de salvação a todos os perdidos. Como isso é bom. Isso é bom demais. Por último, já caminhando para o final, a promessa do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo está disponível. Atos 2, de 1 a 4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um chuveiro impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Não vou dizer para você, não vou entrar no mérito aqui dos dons de língua, não é isso nesse momento que nós vamos estar falando. Mas a oração incessante trouxe a promessa do Espírito Santo para esses homens. E esses homens foram testemunhas de Jesus aonde eles foram. Até mesmo encarcerados, eles foram abençoados. Passando por dificuldades e perseguições, eles foram abençoados. Atos 2,12 diz o seguinte: todos estavam atônitos e perplexos, e interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Por que as pessoas ficaram atônitas ou atônitas? Porque eles estavam ouvindo falar de Jesus na sua própria língua materna. E eles aceitaram, muitos ali aceitaram a Cristo. E eles falavam com ousadia. E eles tiveram isso para falar. Aconteceu a zombaria, lógico, é muito simples. Vá pregar Jesus no mundo. O Fábio está ali e faz evangelismo. Ele já recebeu zombaria quando ele falou de Jesus. Já recebeu as próprias pessoas que precisam de Jesus zombando daquilo que esse homem estava fazendo lá, evangelizando. Jesus é o cara, Deus não é nada. Você entende isso? Mas os discípulos, eles não esmoreceram, eles ficaram firmes. E no primeiro discurso de Pedro, 3.000 homens foram salvos. O que aconteceu? Começou a realizar Deus começou a trabalhar no coração de muitas pessoas ali. Muitas coisas começaram a acontecer.
Se você pular um pouquinho, Atos 3, você vai ver a primeira cura logo depois do Pentecostes. Quando o aleijado chegou para Pedro e João, que estavam subindo, fazer o quê? Orar. Eles foram cheios e continuaram orando. E o que aconteceu? Eles foram ali, o aleijado chegou esperando uma grande esmola de Pedro e João, porque era discípulo de Jesus, e na autoridade que Deus deu a ele, disse: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho eu te dou. Levanta, toma o leite e anda. E aquele aleijado começou a andar com eles. Querido, sabe por que acontece isso? Porque o Espírito Santo dá essa habilidade. O Espírito Santo, ele faz isso. Queridos, muitas pessoas estão trancadas nas prisões, estão vivendo com medo de abrir o coração e deixar Deus usar a sua vida. Muitas pessoas estão, mas nossa, vai acontecer isso comigo, vai acontecer aquilo comigo. Não fique preocupado com o que vai acontecer, deixe Deus trabalhar na tua vida. Seja um atalaia aonde você estiver, isso é o principal, você ser um atalaia. Esses homens enfrentavam perigos terríveis, perseguições, e sabe o que eles fizeram? Continuaram a pregar a palavra, continuaram a pregar. Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre a importância do Espírito Santo, e espero que você tenha entendido sobre essa importância. Isso, a importância está relacionada diretamente ao convencimento das. Então, buscar em primeiro lugar Deus, a capacitação para você, e deixando, ficam com receio de estarem buscando a presença de Deus, ou a presença do Espírito Santo, porque querem os dons, mas não querem o dono dos dons. Se você vai falar em línguas, não compete você falar em línguas, ou saber se você vai falar em línguas ou não. Se você vai ter o dom de compaixão ou não, misericórdia ou não, se você vai ter dom de apostolado ou não, se você vai ter dom de pastor ou não, se você vai ter dom de qualquer coisa, não fique pensando no dom. Busque Deus em primeiro lugar. Busque a presença do Espírito. Deixe que as demais coisas Deus vai colocando na sua vida. Por quê? Porque quando você se abre, você se dispõe para Deus, o Espírito vai ser derramado sobre a sua vida. Ele é derramado. Aí você ganha força, ganha autoridade para falar do amor de Jesus. E logo em seguida, depois disso, você vai ver que os dons vão começar a ser acrescentados da maneira que Deus quer. Para quê? Para a sua edificação? Não. Para a edificação da igreja. É a edificação da igreja. Pastor, eu queria tanto que na próxima semana, falando sobre os dons, Deus me desse o dom de línguas, porque esse é o dom. Não desmerecendo o dom de línguas, de forma alguma. Mas aonde está o dom de amor? Em 1 Coríntios capítulo 13 diz que tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas só uma coisa vai permanecer. O que vai permanecer? A gente está procurando, nós não podemos procurar dons que nos dão status. Nós temos que procurar Deus para dar dons que edifica Ele em nome dele. Fique tranquilo. Talvez você está aqui hoje e falando assim: poxa, estou entendendo agora sobre a importância do Espírito Santo na minha vida. E você vai ver que as coisas vão acontecer de maneira natural. Lógico, não sou aqui hipócrita de deixar de dizer: tudo se tem um preço a pagar. Tudo. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero os dons. Tu quer o dom? Então tá bom. Vamos entender o que são os dons. Para que serve? Como serve? Eu vou contar o meu testemunho para vocês. Eu nunca procurei dons espirituais. Eu procurei o enchimento do Espírito Santo, que a Igreja Nazarena
ela fala que nós temos que procurar essa manifestação, esse preenchimento. Você sabe disso, que você já foi. Aí o que acontece? Eu procurei. E tudo aconteceu de maneira natural. Deus me deu dons. Agora, Deus me deu dons para quê? Esse cara é o cara. Deus me deu dons para edificar a igreja e para honrar o nome daquele que era, daquele que é e daquele que é. Sabe quando você lê, se eu não me engano, em João, não me lembro agora o capítulo, o versículo, diz assim: é melhor que ele cresça e eu diminua. Quanto menos você aparecer, mais exaltação você vai dar a Deus. Mais. E é muito interessante isso. Por quê? Porque Deus vai abençoar e Deus já está abençoando a sua vida. E você pode e será cheio do Espírito Santo. Amém? Eu espero que você tenha entendido sobre isso. A importância do Espírito Santo nos dias atuais. Semana que vem nós vamos continuar falando do impacto que ele causa em minha vida. O impacto que ele causa. Eu não sei como que você está. Eu não sei como que você tem caminhado nesses dias.